Deu alguma coisa que tá gravando ou não? Agora deu. Deu, né? Tá. Bom, seguinte, então vocês estão aí, né? Boa noite. Começar a gravação. E pedir, né, que vocês trouxessem hoje, então, um papel A3 de preferência, esquadros, né? Pelo menos um parzinho de esquadros seria legal. E uma régua de 40 centímetros já é o suficiente. A de 30 para um papel A3 não fica muito legal porque ela não chega até as bordas, né? Então a de 40 é ideal. A de 50 às vezes ela atrapalha até também. Então eu queria saber primeiro assim de vocês o que vocês têm, né, de noção assim de desenho da perspectiva, se vocês sabem, se vocês já usaram o esquadro, se não, né? Só para eu entender e a gente conseguir, sei lá, eu conhecer um pouquinho mais vocês nesse ponto, assim, com esse aspecto, né? Então, a Cal, a Jerusa quiser falar. Eu não tenho, Thiago, nenhuma experiência, pelo menos consciente não, sobre o Tá. uso de esquadro. Eu usava assim, aleatoriamente, como uma régua normal. Sim. E o que eu tive de perspectiva foi aquele dia naquela aula que vocês teve. Aliás, aprendi com você, né? o que eu fiz daquele desenho foi com você que eu consegui fazer o desenho, porque é bem diferente, né? Olhar para isso. É muita, talvez, técnica mesmo de uso da régua, de onde parte para onde vai. Sim. É esse olhar, né? Na hora que você entender o que acontece quando você vai fazer esse desenho, né? E essas linhas que nem a gente usou o vidro lá para enxergar, né? E depois para você passar isso para o papel fica mais fácil, né? Com uma proporção e você vai fazendo que nem a gente usou lá no fundo aquela altura da porta, né? Para puxar a janela. Então, e aí fica uma coisa com uma cara mais real, né? Mais próximo do real. E você, Cá, o que você... Eu usei os esquadros agora na aula de desenho geométrico com a... esqueci o nome da professora, mas ela foi maravilhosa. Ela deu para a gente geometria no infantil, então a gente precisou... A Carla? Hã? Carla Neves? Não. Não? Ela é uma professora de fundamental, é muito maravilhosa. Mas, assim, muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Mas é professora da Steiner? Não é. Não é anterior. Tá, entendi. Eu acho que ela estava até em... Acho que ela estava em Botucatu quando ela deu aula, mas assim... É a Luciana, será? Hã? Luciana Beth? Não foi a Luciana Beth. Mas eu vou pegar aqui o nome dela. Foi muito incrível. Assim, eu sou muito ruim com desenho, você sabe, né? Mas eu fiz coisas lindas, ó, do tipo isso aqui. Olha só. Meu, assim, ela é muito boa. Cara, ela é muito boa. Oi, Carol. Ela é muito maravilhosa, ó. Que legal. Olha, caramba, Camila. Meu, ela é muito boa. Assim, ela realmente, para ela fazer a gente desenhar, ela tirou dos lugares muito maravilhosos, assim. E foi muito bom. Eu tive que usar, então, esse quadro para isso. E só, assim, estudei num colégio bom, no colegial, assim, um bom colégio. E lá eu tive também desenho geométrico e lembro de ter usado o esquadro, assim, lá. Mas não me lembro como usar, enfim, estou bem perdido. Certo. A gente vai usar um pouquinho, a gente vai aprender a usar um pouquinho ele com umas técnicas, assim, de fazer umas linhas paralelas, sabe? De jogar, achar uns ângulos e tal. Isso vai ser esse ponto, assim, da diferença do desenho geométrico. Mas é legal que você já tenha usado. E aí, Cá? E aí, bom? Bom. E você? A gente começou aqui perguntando quem já teve alguma afinidade com perspectiva, se com o uso de esquadros, essas coisas. Conta pra gente também. O que você já teve, o que você não teve. Então, eu já fiz, né,
um ano e meio de curso de designer de interiores. Então, tive um pouco dessa experiência com os quadros. Peraí. Isso, pronto. Com o esquadro, com o compasso, com as réguas, tudo nessa experiência, mas já faz muitos anos, né? Então, assim, não lembro. Agora, o esquadro que eu mais tenho usado é o esquadro de costura, de modelagem, que é outra coisa, né? Foge totalmente. Queria Tá. lembrar quase que do zero. Certo. Bom, tá bom. Então, para eu começar, o que eu quero fazer? Eu quero, porque assim, o que eu mais sinto quando eu dou aula para os alunos, no caso eu dou aula para o 8º ano, o que eu mais sinto assim é essa dificuldade, essa intimidade com o esquadro. Porque às vezes eu faço umas coisas e porque isso é na verdade dado no 7º, mas nem todos conseguem levar isso com tanta facilidade para o 8º ano já. Então, quando eu estou dando aula para eles, eu faço às vezes algum movimento com os esquadros, eles arregalam os olhos desse tamanho, assim, eles ficam impressionadíssimos, assim, né? Então, eu acho que é bem legal a gente ter primeiro, então, um treino com esses esquadros. E assim, junto com esse treino, eu vou pedir para vocês se cobrarem no seguinte: o que é muito importante para a perspectiva é quando você achou um ponto, é você fazer o seu traço em cima daquele ponto. Não pode ser nem 1 milímetro depois, nem 1 milímetro antes. É aquele ponto. Porque quando a gente está fazendo a perspectiva com um ponto de fuga ou dois, enfim, quando as coisas, depois a gente precisa fechar um cubo, por exemplo, usando o ponto de fuga, a gente consegue fazer as paralelas seguindo os pontos e esses pontos se encontram. Se tem uma linha torta, coisa assim, no final esses pontos não vão se encontrar, entende? Então eu falo para os alunos assim, às vezes eu falo assim, ó, gente, coloca a 2 centímetros. Eu falo, mas é 2 centímetros, não é 2,1 nem 1,9, tem que ser os 2 centímetros. Então, quando for assim, bem em cima do ponto mesmo, sabe? Por isso que eu pedi até uma lapiseira para poder a gente conseguir enxergar, porque o lápis às vezes ele vai perdendo aquela ponta e ele exige uma distância um pouquinho maior, né, a régua desse ponto. E às vezes a gente não consegue ter esse controle. A lapiseira a gente consegue ter mais precisão em cima disso. Tudo bem? Cá você tá aí também, né, que eu não tô te vendo. Camila. Acho que sim. Tá. Tá muda, cara, não tô te ouvindo. Eu transferi para o computador porque o meu celular estava acabando a bateria. Tá, você conseguiu. Eu consegui achar um do meu par de esquadros, não sei se a gente vai usar o Compasso, não, por enquanto. não. Tá. Mas eu vou acompanhando E aqui. régua, você tem a régua? Tenho. Tá. Régua e esquadro já dá pra gente fazer muita coisa. Tá ótimo. Também, tá? Tá Quem bom. não tem 2 esquadros, a gente usa a régua e o esquadro. Tá bom, perfeito. Então, vocês estão com a folha A3 ou A4? Como que vocês estão? Todo mundo tá com A3? Eu não consegui achar onde eu coloquei a A3, Thiago, eu vou precisar usar a 4. A4, todo mundo A4. Não, não tem problema. Vamos fazer assim. Eu vou. Fixem bem pelo cantinho essa folha na mesa. Dá para fixar na mesa? Ou em alguma tábua que vocês têm? Depois seria até interessante. Eu tenho assim para fazer desenho essas tábuas, sabe? Eu tenho uma tábua dessa aqui porque às vezes eu não terminei o desenho, eu posso guardar a tábua, eu não preciso ficar com o desenho colado na mesa. Vou ter que ficar tirando, né? Isso ajuda, tá? A gente tem que a Luciana pediu, né? A Lu pediu uma parecida, né? Com a aquarela, ou com o carvão, né? A gente estava usando também. Isso. Foi, ela pediu, mas acho que nem todo mundo conseguiu ter, mas enfim. Mas fixem a folha de vocês bem pelo cantinho. Deixa eu mudar, eu tô com um truque legal aqui de câmeras. Cadê? Deixa eu. Thiago, eu tenho que seguir com a fita crepe na borda toda ou não? Não, não precisa. Não precisa.
Nossa, mudou aqui, atualizou. Eu estou tentando achar. Ah, mentira que eu não vou conseguir fazer isso. Configurações. Espera aí, gente, que eu vou conseguir. Aqui, alternar câmera. Estão vendo minhas mãos? Certo. Deixa eu posicionar. Olha, eu coloquei bem assim no cantinho, tá vendo? Aqui, bem no cantinho mesmo, tá? Deixa eu colar aqui no verso 1A4 pra gente fazer igual. E aí, quem já colou, a gente pode começar fazendo uma borda, uma margem de 1 centímetro de distância da borda da folha. Eu sempre, todos os desenhos que a gente vai fazer em sala de aula, a gente faz com essa margem de 1 centímetro. Né? E aí já está valendo aquela regrinha, né? 1 centímetro não é 0,9 nem 1,1. Então, é 1 centímetro. E eu não sei, eu vou falando porque eu acho que às vezes para alguns pode não lembrar e não pensar nisso. Mas se a gente quer fazer uma linha paralela a alguma coisa, a gente tem que puxar uma medida de 2 pontos, certo? Então, se eu quero puxar uma linha paralela à borda, ou faço uso de esquadro e régua com um ponto só, ou eu puxo 2 pontos de 1 centímetro, que não é o 0,9 e nem 1,1. E aí eu consigo fazer uma reta paralela à margem. E é bem importante essa reta estar certinha, bem paralela mesmo, porque a gente vai usar ela para guiar o nosso esquadro. Nos 4 cantos, Thiago, só nas laterais. Nos 4. Vamos Tá. fechar esse retângulo aí. E é legal assim, gente, quando a gente estiver fazendo o trabalho aqui, às vezes alguém não está conseguindo acompanhar ou não entendeu, me pergunta, me interrompe, sabe? Porque o ideal é a gente conseguir andar junto aqui, né? Então, dá para enxergar minha linha? Bem pouquinho, né? Tá bem clarinho, Thiago. É que eu joguei umas. Tá parecendo um estúdio fotográfico aqui, que tanta iluminação que eu pus aqui. Para não dar sombra na minha mão. Não dei uma reforçada.
Prontos? Sim. K e K. Camila, pronto? Que eu não te vejo, eu não sei se dá para seguir. Bom, vamos indo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar o uso do esquadro. A gente vai fazer várias linhas aqui na vertical. Então, a gente vai puxar muitas linhas aqui na vertical com o uso do esquadro, com esquadro ou esquadro e régua, quem não tiver um par de... Pode, fica à vontade, esquadro e régua ou esquadro e esquadro. Nesse caso aqui não vai interferir, tá? Então, para a gente treinar não só o esquadro, mas também a precisão do ponto, vocês vão colocar o 0 na margem da esquerda, né? O 0 da régua ali na margem da esquerda, e vão marcando de 2 em 2 centímetros um pontinho. Então vai lá no 2, no 4, no Qual que é a 6. altura da folha, Ti? Em Qualquer cima, embaixo? altura. Qualquer altura, porque o que vai importar aqui é a divisão que a gente vai fazer com as linhas verticais. Então, só tenta deixar a régua paralela com a margem, assim, para ela não ficar torta, sabe? Mas qualquer altura. Que é só um risquinho guia, né? Vocês vão ver que lá no finalzinho, a última vai ficar com um pouquinho menos de 2, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, tem 27,7 aí, mais ou menos, um de vocês. Conseguiram? Sim? Tá. Agora, ó, vocês prestem atenção aqui, aí depois a gente... Aí vocês vão fazer o de vocês. O que a gente vai fazer? Vocês vão pegar um esquadro e a régua. E aí vocês podem tanto usar a borda da folha quanto a margem, porque elas estão paralelas, certo? E a gente vai traçar nessas marcações que vocês fizeram, linhas verticais. Tá? Como que a gente vai fazer? Vocês vão posicionar, eu vou posicionar, por exemplo, aqui na minha margem. Posicionei a régua. E essa mão parece bobeira, mas essa mão esquerda, no meu caso, vocês, acho que todos são destros, não sei. Jerusa é destra ou canhota? Jerusa. Destra? Então, a mão esquerda vai apoiar. E a Camila também, cá? Também sou destra. Tá, você tá acompanhando, cara? Que eu não sei, eu não tô te vendo, não sei se tá aqui ou não, até aqui. Eu só tô tirando a câmera porque eu não quero estragar sua gravação, porque vira e mexe, passa uma criança aqui. Não tem problema. Não tem problema, que às vezes eu te vejo. Ele- Não, eu te vejo, às vezes é melhor, que às vezes você vai fazer uma cara de que não entendi e eu vou perceber. Tá. Então, vocês vão posicionar a régua e vão deixá-la bem firme em cima dessa margem, tá? Ou ali do começo da folha. Como a folha está fixa na mesa, então não vai ter problema. E aí, com a mão direita, vocês vão posicionar o esquadro. Estão percebendo que o esquadro agora ele formou uma perpendicular com a margem, certo? Com essa margem horizontal aqui. Então, vocês vão até o primeiro risco. E aí que está a precisão, gente. Lembra que eu falei, em cima do ponto que vocês fizeram. Vocês vão traçar aqui a primeira linha.
Então, no começo vai dar um nó na mão de vocês, tá? Porque a mão esquerda vai querer segurar o esquadro depois para você poder riscar com a direita, e aí uma vai afrouxar, talvez a régua saia, e aí você tem que voltar, posicionar a régua de novo na margem ou na borda da folha, com muita calma. A gente não precisa correr isso aqui. Se correu, perdeu o desenho. E aí vocês podem ir continuando aí. Vai para a segunda linha, segundo risquinho, posiciona. E se não ficou muito, faz um risco fraquinho para ver se a linha ficou em cima do ponto, exatamente, sabe? Se não, dá um ajuste no esquadro. E aí vocês vão começar a perceber, a conhecer a sua lapiseira, qual que é a distância que ela precisa ficar do esquadro, que esse ponto precisa ficar do esquadro. E aí isso é legal, porque vocês vão treinando e já vão começando a perceber essa distância. E aí vocês já vão começar a ver que lá pro finalzinho, vocês vão conseguir ficar mais rápidos, né? Mais ágeis. Eu estou fazendo bem forte aqui, vocês não precisam fazer tão forte, tá? Eu tô fazendo bem forte que é para vocês enxergarem. A mão esquerda pode doer um pouquinho, tá fazendo força. Aí dá uma relaxada, vai de novo. Quando chegar mais ou menos na metade da folha, olha um pouquinho, né? Qualquer coisa levanta, olha um pouquinho o desenho de longe, assim, vê se tá retinho, às vezes mede, né? Para ver se ficou com 2 centímetros de distância em cima e embaixo. Já fiz isso. Já fez? Olha, Eu já descobri que o primeiro embaixo ficou de um jeito e em cima de outro. ficou diferente? Deixa eu ver, Jerusa. Ai, tá fixo, Mas é né? muito mínimo, Thiago. É muito mínimo mesmo. Tá. Acho que Bom, menos mas disso. o importa é que você Só fechado. percebeu. O importa é que você percebeu. E aí, o que que você acha que pode ter dado errado aí, então? Eu tô com lápis. E aí eu sinto que onde eu apoiei a ponta do lápis, precisaria ser um tiquinho mais pro lado. Sim. Se às vezes a nossa linha fica um pouquinho mais, vai, em cima começa a fechar, ou embaixo começa a fechar, ou ao contrário, o que que pode acontecer? A régua que está apoiada na margem pode não estar certinho na margem, ou a margem não está certinho também com a borda da folha. Quando vocês posicionarem o esquadro, coloca a ponta da lapiseira em cima do risquinho, primeiro. Não coloca e já vai riscando. Coloca a ponta em cima do risquinho, vê se a lapiseira caiu bem em cima do risco. Se ela caiu em cima do risco, é que tá certo. Às vezes ficou só um pouquinho. Você pode até traçar um pouquinho bem fraquinho para ver. Tô na minha última.
Tiago, e você disse sobre a lapiseira, eles usam lapiseira também para fazer isso. E no 8º ano, eles já podem ter a lapiseira. Tá. No 7º, acho que eles já começam a ter também. Uhum. Porque para fazer esses trabalhos, né, tanto a geometria quanto a perspectiva, tem que ter um instrumento certo. Tá. Senão eles ficam frustrados, assim, sabe? Porque Sim. começa a ficar diferente, começa a ficar errado, dá torto, não bate linha. E é legal se eles ganham, às vezes, uma lapiseira, porque às vezes ganham uma lapiseira bonita. Muitos vêm me mostrar que eu pedi, né? Aí eles veem, olha a lapiseira que eu ganhei, e é super bonita mesmo, assim, eles ganham às vezes umas... E aí eles ficam empolgados em fazer o desenho certinho, sabe? Isso que é legal também. Ah, a Jerusa me lembrou de uma coisa agora, que eu não falei no começo. Sempre que eu vou começar com a aula de perspectiva, eu falo para eles lavarem as mãos. Lá na sala a gente tem, né, uma piazinha, né, todas as salas. Então eles lavam as mãos e aí eles pegam um paninho com um álcool e limpam os esquadros. Porque senão fica tudo borrado o desenho. Acabei de limpar na minha mão, beleza. Olha lá. E fica borrado mesmo, porque vai passando em cima de grafite, você vai usando, ele fica com a superfície toda suja, não dá para enxergar muito, mas o desenho começa a aparecer, sabe? Quando você passa o esquadro em cima do desenho assim, vai passando na folha, porque ele vai ficar deslizando em cima dessa folha. E aí, quando vocês vão ver, tá tudo borrado, não sabe por quê. Eu achei bem legal que teve uma aluna minha na semana retrasada. Ela apareceu com aquelas luvas de quina de mão, assim, sabe? Para apoiar a mão assim e não borrar. Eu falei, nossa, olha só que chique esse. Aquilo é muito legal. Porque aí a sua mão não borra a folha. E a lapiseira tem uma espessura específica que você pede? 0,5, 6, 9, 7? Então, 6 não. essa minha aqui é uma 9. Eu acho ela legal assim porque quando eu quero forçar, fazer uma linha forte eu consigo, e quando eu quero deixar uma linha bem fraquinha, que eu vou falar sobre isso também, eu consigo. A 07, às vezes ela fica 0,5 é muito fina, eu não aconselho. A 07, às vezes o que acontece? Ela vai vincando muito, porque ela é tão fininha e começa a vincar o papel. E aí começa a marcar a folha, sabe? Então a 09 eu acho que ela tá numa espessura boa assim de grafite. Mas se tiver a Minha 07, a sua, achei boa também. Ela a também é 9, 0. É, a minha é 9 também. Eu é, achei boa. eu só Achei, tenho, eu só tenho lapiseira 09 aqui. Pronto, Camila. Deu certo? Ficou retinho? Não dá para ver por causa... Ah, tá, agora tá. Deu para ver. Legal. Cá, conseguiu também? eu concluí, mas agora depois confirmando com a régua, deu algumas distorcidas, assim, sabe? Mas meu esquadro também eu não achei meu esquadro, sabe? Que eu usava, estou usando um bem simplesinho, assim, bem ruim. Essa régua aqui, ela é legal que ela tem tá vendo esse negócio, assim? Então ela me ajudou a ver que tá bem, tem umas partes que, menos de 1 milímetro, assim, mas deu uma distorcida, assim. Tá, entendi. O esquadro, nesse caso, ele só precisa estar a 90 graus, né? Vocês perceberam que ele não precisa... ele não pode estar comidinho, assim, né? Senão vai marcar o desenho também, né? Que às vezes vai cortar com vai usar o estilete no esquadro, coisa assim, machuca, né? Então, bom evitar. Agora é o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai traçar na horizontal, tá?
Então, por exemplo, eu vi que a Camila tá com um esquadro que é pequeno também, não é, cara? E eu não sei aí. O meu também é pequeno, não tá chegando até o final da folha, tá vendo? Então, nesse caso, fica mais legal ainda. Por quê? A Jerusa já tá com um esquadro que já pega um A3, já que eu vi. Mas pode ser, mas se você, Jerusa, tiver um esquadro menor e quiser treinar, pode ser. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer os mesmos 2 centímetros, só que agora a gente vai marcar aqui ou na margem da esquerda ou na primeira linha da esquerda. Vamos fazer os 2 centímetros descendo. E depois a gente vai fazer a mesma coisa na da direita. Os 2 centímetros também descendo. Então, se eu comecei com a régua por cima, eu vou dos dois lados começar por cima, tá? Depois que marcou, a gente vai pegar o esquadro, posicionar na folha ou na margem e vai começar a fazer as linhas horizontais. No meu caso, que ele é pequenininho, o que que eu vou fazer? Depois eu vou posicionar aqui e com as minhas marcações desse lado, vou usar o esquadro para cá. E o que que tem que acontecer? Tem que bater essas linhas umas com as outras, certo? Porque se eu marquei os 2 centímetros, eu estou usando régua e esquadro, elas têm que bater certinho. Então, Jerusa, se você tiver um esquadro menor para treinar aqui, seria bem legal. Vou procurar Aí aqui, tá? Porque aí você não, ou você não traça até o fim. Você pode ficar com esse, mas não vai até o fim. Faz um esquema para você unir um com o outro, entendeu? Certo? Então vou. E aí a última vai ser de 1 centímetro mesmo, né? 2, 2, 2, 2 Isso, e vai dar uma. ficou menor porque deu 19 aí, 19,1 mais ou menos, não é isso? Meu Deus do céu, não. É Isso. 19. E aí vamos marcar então. Olha bem por cima, marca os 2 centímetros. Essa marcação é bem em cima da linha, Tiago. Isso, em qualquer lugar, Jerusa. Se você quiser colocar um pouquinho mais para cá, isso não vai importar que você vai passar uma linha bem em cima dela, ela vai praticamente sumir, Tá. né? Então a gente pode colocar aqui. Lembra só para tentar deixar a régua mais retinha possível, né? E o interessante é não virar a folha, tá, gente? Trabalhar com ela nessa posição. Quando a gente estiver fazendo um desenho, a gente vai precisar trabalhar vertical e horizontal.
É, sentia. O quê? Faz tempo que eu não ouvi o avião assim tão perto. Você Ah, ouviu aí que passou um avião? e aí você não tá mais ouvindo, né? Aqui não ouço mais, né? É verdade, eu ouvi, passou aqui que eu nem percebi. Nem se atentou, né? Não. Minha mão afrouxou aqui, minha última linha não. E quando você vai tratando, você vai girando um pouco assim a lapiseira ou você mantém ela reta? Porque eu percebo que quando a gente faz reto, gasta diferente o grafite, dependendo do pontinho, não fica em cima, né? Porque fica uma ponta no grafite. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Eu vou. No traço eu não giro, mas eu vou alternando conforme eu tô desenhando. Então eu vou mantendo ela. Eu não giro durante o traço. Sei, mas pro próximo traço você muda a posição. Eu mudo, vou sentindo, eu vou percebendo isso, sim, o que você falou. Entendi. Da esquerda para a direita é tenso, hein, Thiago? É, que a mão dá um nozinho, né? Olha lá, mas eu já errei aqui já. Nossa, e a Jerusa tem uma borracha aí que é uma maravilha, viu, gente? Não vou falar nada não, mas. Você ainda tem ela, Jerusa? Tenho, e agora eu fui na papelaria, comprei várias outras, e aí eu achei essa aqui, ó. Essa é boa também? Ela é irmã daquela lá. Puxa, aquela preta lá É foi. igualzinha, só é verde. Aquela preta lá foi sucesso na aula, né? A Faber-Castell lançou essa daí, né, Gi, essa coleção agora para competir com aquelas outras. Não tem, não é soft alguma coisa. Tem essa pretinha e tem uma branquinha também. Eles não tinham, e eu uso essa igual da G, só que a branca é muito boa mesmo, apaga muito bem. Aquela preta da Faber-Castell que ela tem, ela, puxa, é muito boa. É, a super soft. Você esfrega o papel e ela não.
Dá uma alegria quando a gente encontra a reta amiguinha. Não é? Tiago, vou falar igual meus alunos. Por que a gente já não compra a folha quadriculada, hein? Na marcenaria, por que você tem um monte de máquina ali na outra sala, por que a gente tem que ficar fazendo tudo na mão? Por que tem que usar o serrote? É assim, né? Olha lá. Deixa eu ver o meu aqui. Teve umas linhas minhas aqui que deram meio milímetro para lá, meio para cá, mas saiu. O meu uns estão dando errado aqui. Às vezes, cara, tem que conferir a margem, sabe? Eu acho que o problema foi a margem mesmo. Ou essa marcação de 2 em 2 pode ter dado, se começou um no zero lá um pouquinho diferente, pode atrapalhar todo o resto, entendeu? Então tem várias coisas que podem prejudicar. Impactar. Isso. Tem várias. Não ficou perfeito, tá, Ti? É sobre perfeição? Mas, Não. gente, isso é bem um treino. Vocês viram a dificuldade que é de casar o esquadro com a régua, né? E inverter a mão. Então, isso é bem um treino, tá? E aí? O que vocês acharam? Não ficou perfeito. Uma Jerusa que dá uma alegria quando encontra. Dá uma alegria quando encontra. E aí, sabe o que eu... Porque, assim, quando a gente dá uma coisa assim tão técnica na escola, a gente sempre termina com uma coisa mais artística, né? Então, toda perspectiva eles pintam, né? Eles não deixam aquilo só no grafite, com aquelas linhas e tal. Então, sempre vem uma coisa artística. E aí eu queria passar para vocês, mas não vai ser o foco nosso aqui, mas é uma coisa mais para vocês, assim, em casa, com o tempo, pegar e fazer. O que é legal desse, quando cria essa situação? Quando, por exemplo, vocês podem fazer um desenho aqui, uma vista chapada mesmo, assim, né? 2D, uma lateral de um animal, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui deixa eu ver, uma baleia aqui, bem, né? Sei lá, um peixe esquisito que eu fiz aqui, dá para ver mais ou menos? E aí eles, né, passa isso daqui e aí depois eles vão colorir do jeito que for. Pode ser tudo no preto, e vai fazer preto e branco ou tudo colorido, enfim. Mas o lance é o seguinte, é você pintar um sim e um não. Então, por exemplo, comecei a pintar esse como se fosse um tabuleiro aqui, né? E quando eu chego onde tem o desenho, e esse quadro seria o sim, então eu pinto sem ser na parte do desenho. E aí eu venho aqui. E dentro do desenho, a história aqui inverte. Então, onde seria todo branco, eu vou pintar o oposto. Deu para entender? Então, eu estou fazendo aqui bem no grafite, mas vocês podem depois se divertir com qualquer material, tá? Com giz, com o que for. Ó, então, esse aqui eu pintei, esse é um não, esse é um sim. Então, esse sim, eu venho, mas não passo em cima do desenho. Ó. E é legal preencher o quadrado todo, né?
E aí aqui seria um não, mas dentro do desenho ele virou sim. Então, o próximo aqui. E quando vocês acabarem, fica legal ver isso daqui, que dá para ver o desenho direitinho. Então, é onde eles dão uma relaxada, assim, sabe? Com essa tensão da perspectiva, né? Com essa precisão, tudo isso, né? Que vai pesando para eles. Tanto é que a gente não tem aula dupla com eles, a gente tem uma aula simples, para não esticar tanto, porque senão sai fumacinha da cabeça. O pulso fica gritando, né, Thiago? Segurar a régua. Fica. É. E aí vocês vão perceber, quando vocês tiverem mais afinidade com o uso do esquadro, essa tensão vai diminuindo, né? Porque aí vocês vão descobrir um jeitinho de segurar que resolve e não precisa de tanta força. Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Já. E o legal de pintar assim é que some as linhas também, né? Essa linha que você fez. Quando você estiver pintando, aqui eu não preenchi tudo, mas na hora que você preencher tudo, a linha vai sumir. Então o desenho vai aparecer através desse quadriculado. Então fica bem legal. Pode usar duas cores, pode ir fazendo um degradê de cores. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês aí. E depois posta lá pra gente ver no nosso grupo. Certo? O que vocês acham assim? Por hoje tá bom ou querem mais? Como que tá? A gente tem que ir sentindo, né? Hoje eu quis começar mais com esse treino de esquadro. Acho que vale a pena quem tiver um tempinho, às vezes, ficar, né, treinando um pouquinho mais e ir fazendo, tá? Porque no próximo passo eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais na perspectiva em si. Entendeu? Eu queria saber, esse quadriculado que a gente fez é para treinar o uso do esquadro e da régua. Sim. Ele não tem uma função para a perspectiva em si. Puro treino. É só puro treino. Tá. Isso já é. A função é criar habilidade para o uso do instrumento. Tá. Entendeu? Tá. Porque, assim, deixa eu mudar minha câmera aqui para olhar vocês. Não alternou, né? Peraí. E é possível criar uma perspectiva à mão livre. Eu conseguiria fazer isso se eu tivesse noção do que é. Sim, vou fazer aqui para vocês. Por que acontece? Eles, na escola, por exemplo, eles vão começar a perspectiva no 7º ano. Então, a professora tem que apresentar os esquadros mais com essa finalidade. Acho que a Jerusa caiu. Então, eles vão começar a trabalhar um pouco o uso desse esquadro, né? E essa precisão e tudo mais. Então, se a professora, o que acontece, às vezes não dá tempo, na época de perspectiva do 7º, ela aprofundar um pouco no treino do esquadro. Tá. E aí chega... Deixa eu admitir a Jerusa aqui de novo. Caiu. Então, o que eu estava falando, Jerusa, é que às vezes no 7º ano, a professora não conseguiu chegar e treinar com eles o esquadro, coisa assim, e teve que ir direto para mostrar a perspectiva e tudo mais. Eles não começam também, de fato, assim, eles vão lá, que nem lá a Jerusa pode ver lá, né, com a professora. Tem o perspectômetro, por exemplo, lá na escola, que é uma placa de vidro, onde eles começam a descobrir, primeiro vai com eles descobrindo essas linhas, né? Essas linhas da perspectiva, como que é, eles vão começando a perceber que elas vão para um único ponto e tudo mais. E aí depois é preciso treinar esses quadros, os esquadros para poder fazer essa perspectiva. E às vezes não dá tempo. Então às vezes vem para o 8º ano e eles ficam tentando fazer tudo à mão livre. Eles vão fazer uma paralela, falam, faz a margem. E aí eu vejo, porque eu consigo olhar no cantinho da folha, tem um risquinho só.
E eu falo, como que você fez essa paralela, né? Ah, eu puxei essa medida aqui e fiz. Eu falei, mas e a outra, mais uma medida? Eu falei assim, ó, porque como que você pode? Aí eu ponho o meu dedo na folha assim, ponho a régua, eu falo, ó, eu consigo virar para qualquer lado, não consigo fazer uma paralela com um ponto só. Eu preciso sempre de 2 pontos para conseguir fazer uma paralela, né? 2 pontos com a mesma medida. E aí eu faço essa paralela. Então eu fico nisso. Então às vezes eu preciso voltar com esse treino de esquadros para eles conseguirem ser mais ágeis e mais precisos na perspectiva de fato. Entendeu? Então por isso que é importante. Às vezes parece que é assim, ah, nossa, eles dão uma reclamada assim, né, quando vão fazer, mas é muito bom, porque isso ajuda. E aí eles vão criando essa intimidade com o uso do esquadro e régua. Então eles vão como segurar, né? Como traçar segurando uma régua, um esquadro com uma mão e a outra, né? Que nem eu faço aqui. Eu não falei para vocês que eu quero que vocês descubram um pouco esse gesto, mas eu consigo ir segurando um pouco com o dedinho e vou traçando, enfim, tem umas manhinhas, acho que cada um vai criar a sua, né? Então, isso vai fazer treinando, não tem jeito. Então, precisa realmente treinar esse uso do esquadro para conseguir dar continuidade de fazer um desenho mais preciso lá na frente. Porque, como eu disse, nas linhas, quando precisarem, projeta essa linha para o próximo ponto, e o último ponto chega lá, não bateu, ficou meio torto assim. E eles falam, ah, mas eu não sei, tá dando errado. Aí eu vou fazendo o caminho de volta com eles. Aí eu falo, "Ah, olha aqui, ó, esse ponto aqui saiu errado. Um ponto saiu errado, pode ser o primeiro. Os outros você acertou, mas como você errou o primeiro, não fechou o último. Porque aí começou a projetar errado. Então, ou a margem. Aí eu falo assim, ah, mas eu fiz, olha, tá, realmente tá paralela à margem. Só que a margem não ficou paralela à borda da folha. E aí bagunçou tudo também. E foi o meu caso. Também não adianta. Então, se você faz a de baixo paralela certinha, mas a vertical, você não faz ela paralela certa, você faz ela um pouquinho torta, você não vai conseguir traçar com 90 graus, concorda? As linhas, né? Porque você vai seguir daqui para projetar daqui, e aí quando você precisa de 90 graus não vai ter, né? Então, E eles têm que oi. tem que perceber tudo, né? Que até assim, se você põe o esquadro ou a régua bem em cima do pontinho que você fez, o grafite vai para outro lugar, né? O grafite não vai, ele tem que pôr um pouquinho mais para baixo para o grafite chegar no pontinho ali, né? Isso só aprende tentando, né? Olhando, assim, fazendo. Eu acho que vocês foram percebendo, né, que já no finalzinho essa distância entre ponto e esquadro, né? Porque já começaram a ver, eu preciso dessa distância porque minha linha vai sair exatamente em cima do ponto. Então, essas coisas que vão ajudando para o desenho ficar cada vez melhor lá na frente, né? Mais alguma pergunta? Quem que falou de fazer a mão livre? Camila ou Jerusa? Não, eu. Fui eu. Camila? Quer ver, Uhum. ó? Deixa eu mostrar aqui. As bordas de caderno da minha filha, ela tá no 7º. Ela faz bordas à mão livre sem os instrumentos ainda. Ela põe o dedinho e vai assim. Ela Sim, vai sim. numa precisão e fala, nossa, usou régua. E não usou. Quando eu faço as minhas aulas de perspectiva, eu não uso a régua na lousa. É bem difícil, a não ser que eu não ponto muito longe, aí eu pego aquela régua e faço. Mas eles falam assim, a régua do professor fica mais reta, a reta do professor fica mais reta que a minha com régua. Porque você vai começar a criar uma coisa né, de treino, quando você está em pé, você tem que estar numa posição certa. Não dá nem para enxergar a linha, né? Dá. Mas aí eu faço. E aí um dia eu cheguei para eles e falei assim, ó, vamos conferir aqui. E aí tava 90 graus certo, que eu botei o esquadro, né? E aí eles ficam assim, nossa, não sei o quê. Mas é treino. A gente também fica, a gente também fica. Mas é treino. Se você não treinar, você não vai conseguir. Deixa eu virar aqui, ó. Olha só. É, que nem. Depois eu vou mandar uns videozinhos quando eu tava com a marcenaria
que eu fazia uns vídeos, o cliente pedia um quarto lá, por exemplo, então a gente fazia a ideia quando não tinha arquiteto, e aí, mas eu não estou enxergando, tá, não sei o quê. Aí eu fazia um desenho e ainda pintava assim, bem rapidinho assim. E eu cheguei a fazer uns videozinhos e acelerava, sabe? E aí fica saindo assim um desenho bem legal. Então vamos supor que a gente vai fazer um ambiente, né? E aí eu tô vendo aqui a parede do fundo. Acho que vocês não estão enxergando minha linha, né? Não, agora sim. Deixa eu ver se eu apagar uma das luzes aqui. Se melhora. Vai dar muita sombra. Não, não melhora não, Ti. Tá. Eu vou fazer mais forte. Claro, não fica super reto, mas. Uhum. Então, eu vou fazer um ambiente, por exemplo, e esse daqui é a minha parede lá do fundo. E eu tô bem de frente aqui para essa parede. E aí eu vou escolher o que que eu quero mostrar mais, né? Porque tem uns truquezinhos. Se eu quero mostrar mais chão, eu tenho que fazer o quê com o meu ponto de fuga? Eu tenho que subir. Se eu quero mostrar mais teto, eu tenho que descer com o meu ponto de fuga. Então, eu vou fazer na altura de uma pessoa, uma altura mediana, assim, né? Então, esse aqui é meu ponto de fuga. E aí eu começo a projetar isso aqui. Então, eu faço uma linha fraquinha e depois eu reforço, né? E aí eu posso começar. Vou falar que aqui tem, nessa parede aqui tem uma janela. Nossa, que incrível. E essa janela tem uma espessura, né? E essa espessura tá aqui. É aqui, ó, que eu falei para vocês, quando fica um ponto errado, as linhas não batem, né? O quadro lá dentro não bate com o quadro, não fecha o ponto final, sabe? O último ponto. E aí eu vou fazer, sei lá, vou fazer aqui uma mesinha. Então, é que eu ainda tô fazendo as linhas fortes, né? Então a de trás lá acaba atrapalhando um pouco, né? Mas aí eu fecho aqui, ó. Lição de casa. Tô anotando, né? Vou ter que trazer um ambiente desse para a próxima aula. Isso. Só esse aí já tá bom. Deixa eu apagar um pouco aqui para vocês enxergarem melhor. Mas a gente vai chegar perto disso? Eu consegui Com certeza. entender isso? Nossa, com certeza. Então aqui eu vou fazer, vai estar meio fora de proporção, tá? Porque eu não tinha me atentado a isso, mas vamos supor, eu vou fazer a cama. E aí eu venho aqui, ó. Tudo tá saindo lá do tal do ponto de fuga? Sim. Eu vou chegar lá, vocês vão perceber. Vou explicar isso. Gente, que legal. E essa cama pode ser uma bicama, né? Então aqui vai sair a bicama.
Só que a cama não é de madeira só, ela tem um colchão. Então a gente pode fazer o colchão aqui. Aí o colchão pode ficar um pouquinho tremidinho, né? Porque ele é molinho. E aí pode ter o chão de madeira, né? Nossa senhora, eu tô chocada. Ó. Não fiz com medida nenhuma, tá, gente? Não, foi só não. Não reparem muito nisso, mas. Era isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, para fazer uma lousa, eu não vou ter essa Não, porque aí depois você vai precisão, né? ter umas técnicas assim de você pegar a proporção, sabe? Uhum. Do que você começou, você vai fazendo a proporção das outras coisas. Tudo mais, Ti. Aqui é a entrada do quarto. Bom, e assim vai, gente. Dá pra. Passar a noite fazendo. Ixi. E aí você pode fazer a luminária, né? Mais ou menos. Rapidinho, só pra, né, pra ter um rodapé. Dá pra fazer umas coisas como essa também, assim, ó. Dá pra ver? Dá, esse é seu? É, esse é meu. Esse aqui é. Eu fui substituir a professora do que dá para os outro oitavo, eu dou aula para o oitavo A, ela dá aula para o oitavo B. E ela tava fazendo um desenho desse, aí teve umas coisas que eu mudei. Mas tinha essa igreja, tinha a capelinha, uma outra casinha, e eu peguei a aula no meio, né? Então eu fiz um para mim, assim, para eu entender melhor, depois eu fiz na lousa com eles. Com os meus, agora eu tô nesse ponto aqui de dar elipse, né? Então, de fazer essa história da xícara, né? Elipse e tal. Que legal, Ti. Mas depois a gente chega nisso. E aí? Esse seu, você usou compasso? Não usa compasso em momento Não, nenhum? nada de compasso, porque isso aqui é uma elipse, ela não é um círculo. Deixa eu parar aqui, bati na câmera. É uma elipse aqui, né? E para você fazer essa elipse tem toda uma ligação de pontos que você acha, que eu explico para vocês depois. Quando a Ei, professora de desenho de geometria explicou pra gente. Vamos usar o compasso, né? Vamos fazer as mandalas e tudo. Eu falei, nossa, Deus só pode ter usado um compasso para criar o mundo. Eu acho que Deus usou o ponto de fuga. é bom que você está gostando, Uniu né? o compasso com ponto de fuga. Uhum. Tinha um compasso no início, era Um um compasso de ponto de compasso de fuga. Amei, Ti. Tudo bem? Foi Foi. bom que deu para cansar. Muito bom, Deu Thiago. para cansar o pulso.
E deu para dar vontade de fazer mais. Que bom. Isso é bom. Eu vou interromper a gravação aqui, só um minutinho.